Salve, salve galerinha! Professor Romulo na área aí com mais uma aula de física para vocês. Nessa aula de hoje nós vamos conhecer os instrumentos ópticos, tá? Vamos trabalhar aqui com os principais instrumentos de projeção e de observação, beleza? E vamos aí entender como a imagem se forma em cada um desses instrumentos. Tranquilo? Então, vamos lá. Acompanhe comigo. Bem, pessoal, os instrumentos de ótica, eles destinam-se a melhorar as condições de visão dos objetos e podem ser classificados aí então em duas categorias: instrumentos de observação e instrumentos de projeção. Os instrumentos de observação fornecem de um objeto real uma imagem final virtual e que, portanto, não pode ser capturada em um anteparo, mas apenas vista subjetivamente pelo observador. Dentro dos instrumentos de observação, temos instrumentos de aumento, que fornecem uma imagem ampliada em relação ao objeto, como por exemplo faz a lupa e o microscópio composto. Temos também instrumentos de aproximação, que permite a visão de objetos distantes sobre ângulo visual maior, embora a imagem seja reduzida em relação ao objeto. Então, aqui dentro dos instrumentos de observação, nós vamos ter os que servem para aumentar e os que servem para aproximar. Beleza? Os instrumentos de projeção são instrumentos que, de um objeto real, surge uma imagem final real que deve ser recebida em uma tela anteparo ou filme. Beleza? Então, eu vou projetar essa imagem em algum lugar. Vou projetar isso numa tela, ou projetar isso no anteparo, ou em um filme. Podemos exemplificar: máquinas fotográficas e projetor de slides são aí instrumentos de projeção. Agora, vamos falar sobre a associação de lentes. Muitos dos instrumentos ópticos de larga utilização na vida moderna são constituídos por associação de lentes. Tais associações visam corrigir os defeitos que uma única lente produz ou são impostas pelo tipo de imagem que o instrumento deve fornecer. Tá? Então, eu posso utilizar a associação de lente para melhorar uma imagem que está ruim com apenas uma lente, ou para fotografar ou para capturar a imagem de alguma coisa específica. Beleza? Aqui nesta imagem a gente observa que a imagem ganha mais nitidez por conta da associação das lentes. Então, quando eu associo uma lente, eu vou ter uma vergência que vai ser dada pela soma da vergência das lentes que eu estou associando. Lembrando que a vergência é definida como inverso do foco, né? Então, a gente pode obter a vergência da associação fazendo aí a soma do inverso das distâncias focais das lentes que eu quero associar. O nosso primeiro instrumento óptico a ser trabalhado aqui é a lupa. A lupa é um sistema convergente de distância focal da ordem de centímetros. Aqui então nós temos a imagem da lupa e aqui a representação esquemática da imagem formada na lupa. Essa imagem, tá, ela tem natureza virtual, o tamanho é maior do que o objeto e a orientação é direita. Beleza? Então essas são as características da imagem formado aí nas lupas. O nosso segundo instrumento óptico é o microscópio composto. Aqui você observa o microscópio e a representação esquemática da imagem formada no microscópio. O microscópio vai ter uma lente objetiva e uma lente ocular, tá? Então, esse microscópio é composto por esses dois sistemas convergentes de lente, onde você tem a objetiva, que é um sistema convergente que tem uma distância focal da ordem de milímetros. Tá? A objetiva é a lente que vai ficar ali próximo ao objeto que eu quero observar. A ocular também é um sistema
convergente e a ocular vai funcionar como uma lupa. Então você tem os raios de luz passando pela objetiva, forma-se uma imagem, tá? E aí a ocular vai focalizar esta imagem ampliando ela, né? Por isso que a gente vai dizer aqui que ela vai funcionar como uma lupa. Ela vai pegar essa imagem e vai deixá-la maior. As características da imagem no microscópio, essa imagem tem natureza virtual, o tamanho dela é maior que o do objeto e a sua orientação é invertida. Nós temos também o aumento que o microscópio pode dar à imagem, tá? Com relação ao tamanho do objeto. E o aumento total do microscópio é resultado do produto dos aumentos da objetiva e da ocular. Então você tem que calcular o aumento da objetiva, calcular o aumento da ocular, faz a multiplicação entre esses dois aumentos e você vai obter o aumento total aí para o nosso microscópio composto. O próximo instrumento é a luneta astronômica. Aqui está a foto da luneta. Aqui nós temos a representação esquemática. Tá? Então a luneta ela é um sistema constituído de lentes convergentes. Você vai ter também uma objetiva, que é um sistema convergente cuja sua distância focal é da ordem de metro. Temos a ocular, que é um sistema também convergente e que vai funcionar como uma lupa, assim como nós vimos no microscópio composto. Então aqui está a objetiva, os raios de luz passam aqui pela minha objetiva, daquele corpo celeste que eu estou observando, vai se formar a imagem, a ocular vai ampliar essa primeira imagem formada e você vai conseguir observar, beleza? A objetiva é por onde a luz entra aqui e a ocular é onde a gente coloca o olho para observar, tá certo? As características da imagem na luneta astronômica, ela tem natureza virtual, tamanho maior que o do objeto e a orientação ela é invertida. E nós podemos obter o aumento angular da luneta, que é o quociente entre as distâncias focais da objetiva e da ocular. Tá? Então está aqui a equação do aumento, é o foco da objetiva dividido pelo foco da ocular. Beleza? Então essa aí é a nossa luneta astronômica. Temos o telescópio, tá? Nos telescópios, a lente objetiva é substituída por um espelho parabólico côncavo. Tá? Isso é feito para diminuir as aberrações apresentadas com o uso de lentes. Então aqui você tem um telescópio desse tipo, que a gente chama de refletor. Tá? A luneta astronômica do slide anterior é refratora, né? Porque a luz vai sofrer refração ao passar pela lente. Aqui a gente tem a representação esquemática de como funciona esse telescópio. A luz entra aqui por este ponto, que vai funcionar como uma objetiva, bate no fundo onde tem um espelho, esse espelho reflete a luz para um espelho secundário e a luz refletida no espelho secundário vai aqui para a ocular, onde você vai focalizar e observar o corpo celeste. Beleza? Então essa é a diferença aí entre a luneta astronômica e o nosso telescópio. Bem, pessoal, terminamos aí a abordagem com relação aos instrumentos de observação. Vamos falar agora sobre os instrumentos de projeção. E vamos começar com a máquina fotográfica. O que é a máquina fotográfica? É um sistema óptico que, a um objeto real, conjuga uma imagem real e invertida sobre uma película sensível à luz. Né? A máquina fotográfica funciona como o nosso olho, tá certo? Só que na máquina fotográfica você tem um filme onde a imagem será registrada. Né? E no caso do nosso olho, a imagem se forma sobre a retina, que é uma parte do nosso olho que tem sensibilidade à luz. Bem, na máquina fotográfica, nós vamos ter a objetiva, que é um sistema convergente de lentes. Tá? Pode ser só uma lente ou pode ser uma associação de lentes. Nós vamos ter o obturador, que é uma lâmina opaca que impede a passagem de luz que atravessa a objetiva. Tá certo? Então vai regular aí
a passagem de luz. O diafragma, que é o orifício de diâmetro reduzido, que vai limitar a passagem de luz que penetra na câmara escura. Tá? Câmara escura onde está o filme, onde a imagem irá se formar. Também temos o disparador, que é o dispositivo que, ao ser acionado, vai retirar o obturador de sua posição normal, permitindo a passagem de luz. Beleza? Então, quando você dá o clique para tirar a foto, o disparador, né, libera o obturador e a luz entra na câmara escura. 5. A câmara escura, que é a região compreendida entre o diafragma e a película fotossensível. Essa película é onde a nossa imagem vai se formar na máquina fotográfica, tá certo? E para finalizar, você tem a película fotossensível, que nada mais é do que o filme, tá? É a chapa que, ao ser impressionada pela luz, sofre decomposição química, fixando a imagem projetada sobre ela durante o tempo de exposição. Beleza? As características da imagem que são formadas aí em câmeras fotográficas, ela vai ser do tipo real, ela é uma imagem invertida e menor que o tamanho do objeto. Beleza? Então essa aí foi a nossa máquina fotográfica, nosso primeiro instrumento de projeção que nós estamos analisando aqui nessa aula. Estamos quase finalizando a nossa aula, mas ainda temos mais um instrumento de projeção para trabalhar. Beleza, pessoal? Esse instrumento é o projetor de slides, tá? Então, aqui a gente tem a representação esquemática de um projetor de slides e aí nós vamos conhecer cada um dos elementos que estão aqui presentes, beleza? Então, os elementos ópticos do projetor de slides são os seguintes. Primeiro, você tem uma fonte de luz, tá? Tá aqui, ó, a minha lâmpada. Essa fonte de luz pode ser uma simples lâmpada de incandescência ou ainda uma lâmpada de arco voltaico, beleza? Então, você tem que ter uma lâmpada aqui no projetor de slides. Segundo, é o espelho esférico. Tá aqui no fundo, ó, espelho esférico côncavo. Ele vai receber parte da luz proveniente da fonte de luz, da minha lâmpada, que está ali no seu foco, enviando-a por reflexão para um sistema de lentes. Temos o condensador, tá? Aqui está o condensador, que é um sistema convergente de lentes que concentra a luz no objeto, tá certo? Então, esse meu sistema de lentes aqui vai concentrar toda a luz no meu objeto. Bem, o quarto elemento, o chassi porta-objeto, é o dispositivo onde o slide é colocado invertido para a imagem projetada na tela e que é invertido em relação ao objeto resultante na posição certa. Tá? Então, você tem esse sistema que vai fazer com que a imagem projetada na tela fique ali normal, né? Que você consiga ver a imagem sem que ela esteja invertida. Você tem a objetiva, tá? Aqui a lente objetiva, que é um sistema convergente que vai fornecer do slide a imagem no anteparo, certo? Então, essa lente objetiva é a responsável aqui pela imagem se formar no anteparo, que é a minha tela, tá? O anteparo nada mais é do que a tela. É onde é recebida a imagem do slide, beleza? É onde eu vou observar a imagem se formando. Para o projetor de slides, nós vamos ter a imagem com as seguintes características. Essa imagem é de natureza real, o tamanho dela é maior do que o objeto, como nós podemos perceber aqui no esquema, e a orientação é invertida, beleza? Então, você tem a imagem invertida aqui, ó. Beleza? Então, pessoal, esse aí era o nosso último instrumento óptico de projeção, beleza? Então, muito obrigado a atenção de todos e até a próxima.